Nesse vídeo aqui nós vamos fazer uma arte de Páscoa. Para você conseguir fazer essa arte de Páscoa também, você vai precisar de uma imagem de um ovo, em vetor de preferência. Você vai precisar de uma imagem de uma orelha de coelho de pelúcia e um ícone da sua preferência. Começando nossa arte de Páscoa aqui então, primeiro a gente centraliza o nosso ovo. Eu escolhi esse ovo, que é uma metade de um ovo, e aí a gente tem algumas elevações dentro aqui da casca, como vocês podem ver. Eu escolhi esse tipo de imagem de ovo, que é uma metade, e nela a gente tem algumas elevações, como vocês podem ver. Nosso objetivo é colocar a nossa orelha de coelho aqui dentro, como vocês viram na arte final do que a gente vai produzir aqui. E para isso fica mais interessante quando a gente tem essas elevações, essas dinâmicas aqui acontecendo, e esse 3D. Quando a gente coloca a orelha de coelho aqui, vai ficar mais interessante a imagem do que se fosse um ovo, por exemplo, chapado dessa forma assim. Agora vamos colocar a orelha de coelho lá dentro. Eu selecionei uma orelha de coelho que é basicamente uma pelúcia. Então essa é uma imagem de pelúcia que nós vamos recortar e colocar dentro daquele ovo. Dentro da sua ferramenta você deve ter várias possibilidades de recorte, mas o ideal é que nós tenhamos apenas essa parte aqui da orelha do coelho, da sua imagem. Imagino que seja diferente da minha, ou se for igual, essas duas partes apenas, essa orelha aqui e essa orelha aqui, que nós vamos juntar essas duas no recorte e colocar dentro do ovo. No meu caso aqui eu vou estar utilizando a ferramenta de recorte automático do Photoshop, e depois vou utilizar mais alguma ferramenta para dar uma refinada no recorte caso for necessário. Depois de fazer o recorte automático, agora eu vou recortar apenas a parte que eu quero com essa ferramenta aqui, que a gente chama de ferramenta laço. Feita a seleção que eu quero, agora eu vou selecionar apenas a parte que eu quero da imagem, que é apenas essas duas orelhas, e eu vou dar mais uma refinada, agora com uma borracha, nessa parte aqui que ainda sobrou uma parte. Eu vou dar apenas mais uma refinada nessa parte aqui que sobrou. Para isso eu vou deixar o meu fundo de uma cor bem contrastante com a imagem, para que eu possa observar muito bem as partes que sobraram e conseguir um recorte mais fiel possível à imagem. Agora que nós temos a nossa orelha de coelho, vamos levar ela lá pro ovo. Trazendo nossa imagem para o nosso ovo, vamos reposicionar ela de uma forma que fique mais interessante com a composição. Lembrando que a ideia principal é deixar ela dentro do ovo, então agora a gente tem que trabalhar um pouco de escala para entender qual o tamanho que nós queremos ela e qual o tamanho que fique o ovo, para não ficar um design desproporcional. Vamos então ajustar aqui as proporções, ver como a gente prefere. Eu vou jogar agora a orelha do coelho para trás do ovo, dessa maneira, e eu vou entender mais ou menos como eu quero essa proporção. Aqui é livre, mas o bom senso vale. Vou posicionar dessa forma e vou aumentar um pouco mais a escala do ovo e da orelha do coelho. Vou diminuir só um pouco a orelha do coelho, e vou centralizar esses dois objetos, e vou reposicionar na minha arte. Agora que a gente tem a orelha posicionada e o ovo posicionado no tamanho que nós queremos, na proporção que nós queremos, nós temos que fazer com que pareça realmente que a orelha do coelho está dentro do ovo. Para parecer que a orelha está dentro do ovo, nós vamos apagar algumas partes específicas do ovo, para que dê essa ideia que ela está realmente dentro. Vamos então apagar essas partes. Eu vou vir agora então com a borracha com uma opacidade, apagando essas partes para dar a ideia de que a orelha realmente está dentro do ovo. Dessa maneira. Tomando o máximo de cuidado para não extrapolar as partes aqui, para que não fique uma coisa muito grosseira. E é importante você trabalhar nessa parte um processo que não seja destrutivo. Ou seja, um processo em que você consiga apagar e voltar o que você precisar, sem que você tenha que refazer todo o seu trabalho novamente. No caso do Photoshop eu estou usando a função da máscara, mas caso você esteja em outra ferramenta, você utilize a que funcionar melhor para esse propósito. Vamos continuar apagando aqui então. Aqui é um trabalho mais de cuidado, mais de percepção. É importante deixar essas sombras aqui dentro da própria imagem do ovo pro coelho, essa sombra, para que fique um pouco mais realista, porque se eu apago essa sombra e fica só o coelho e o ovo, dá uma ideia de uma montagem um pouco mais mal feita, porque na vida real as coisas acabam tendo sombra. Então quando você deixa um pouco de sombra, dá a ideia que realmente a orelha está encostada ali, como se fosse uma fotografia, do que como se fosse uma colagem. E essa é a ideia que nós queremos trazer para esse tipo de arte. Vamos continuar apagando. Finalizamos essa parte então, agora vamos para o outro lado fazer a mesma coisa. Um panorama geral de como está ficando. Vamos agora para o outro lado. Dessa maneira, vamos apagar um pouco mais aqui. Vou diminuir um pouco a borracha para dar um pouco mais de precisão nessa parte, como se a gente realmente estivesse pintando as imagens. É um trabalho bem cuidadoso aqui. Dessa maneira. Maravilha, então. Essa é a ideia que nós queremos. Veja como fica antes e como fica depois
dessa nossa introdução da orelha realmente dentro do ovo, a partir do momento que a gente apaga um pouco as extremidades da imagem do ovo e deixa a orelha do coelho com essa percepção de que ela realmente está dentro, antes e depois. Continuando nossa arte, vamos agora criar o fundo. Nesse caso aqui eu peguei uma orelha amarela, o ovo marrom de chocolate, então eu vou trabalhar o fundo amarelo. Mas isso é livre também, vocês podem usar a criatividade de vocês. Eu vou utilizar o amarelo aqui apenas para fazer cor sobre cor e ficar alguma coisa um pouco mais harmônica. Mas é livre, vai da criatividade. Vamos fazer o fundo agora então. Para o fundo nós vamos trabalhar um degradê. Esse degradê ele vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos utilizar embaixo um pouco mais escuro. No meio nós vamos utilizar uma cor um pouco mais clara. E em cima nós vamos utilizar um meio tom. Então vai ser meio tom, cor mais clara e cor mais escura para esse degradê. Como eu vou trabalhar o amarelo, vai ser um amarelo escuro ao fundo, no meio vai ser um amarelo claro e em cima vai ser um amarelo médio, que seria o meio tom da cor. Eu vou extrair a cor do meu degradê da própria imagem. É uma técnica muito utilizada quando você não sabe mais ou menos a cor que você quer utilizar na sua imagem, você pega uma cor que já está na imagem e trabalha sobre ela, porque assim o seu design vai ficar um pouco mais orgânico e harmônico, vamos dizer assim. Então vamos pegar aqui com um conta-gotas a cor da orelha do coelho, que está mais ou menos aqui nessa proximidade do amarelo. E embaixo, como eu falei, vamos utilizar um pouco mais escuro. Então vamos descer aqui e deixar ele um pouco mais escuro. A mesma cor, lembrando. No meio, vamos utilizar um pouco mais claro. Então nós vamos pegar a cor e deixar ela um pouco mais clara. E em cima nós vamos trabalhar o meio tom. Não é nem tão claro, nem tão escuro. É no meio tom, dessa maneira. Embaixo eu vou deixar um pouco mais escuro para dar mais contraste e mais volume, porque a ideia é que esse ovo está sobre uma base. Nós vamos criar ela posteriormente, dessa maneira. Então agora nós temos o fundo, nosso ovo, nossa orelha de coelho e o fundo. Nossa arte está quase pronta, vamos só adicionar alguns detalhes para poder finalizar ela. Vou criar agora a base do ovo, para não parecer que essa imagem ela está flutuando aqui em cima. Para criar a base do ovo eu vou utilizar a mesma cor do degradê, só que eu vou deixar ela um pouco mais escura para parecer realmente uma sombra. E vou vir aqui com um pincel numa opacidade e vou desenhar embaixo do ovo uma base, dessa maneira. E aí com a borracha eu venho refinando o que eu quero que seja essa base, para ela não ficar muito grande ou muito pequena. E eu vou apagando e criando até eu chegar num resultado que me agrade, dessa maneira. Agora eu vou trabalhar um filtro de desfoque nessa base que a gente acabou de criar, para dar realmente a ilusão de que é uma sombra. Vou utilizar um desfoque de movimento aqui a 0 graus. E vou diminuir um pouco a opacidade da nossa sombra. Maravilha, eu vou reposicionar um pouco o ovo um pouco mais abaixo da nossa sombra. Maravilha, então. Para finalizar, vamos colocar um texto atrás. Vai ser Páscoa, mas é livre, vocês podem escrever o que vocês quiserem. E eu vou replicar esse texto várias vezes para criar esse artifício do design que a gente vê em muitos lugares. Só uma estética mesmo, para deixar a arte um pouco mais interessante. Vou pegar uma fonte aqui, vou utilizar a Poppins, mas aí também é livre. Vou colocar na cor branca aqui inicialmente e a gente vê o que faz mais sentido. E vamos pegar então esse texto que nós escrevemos e jogar para trás da nossa imagem, só não para trás do degradê, para que ela apareça dessa maneira. E vamos duplicar esse texto mais 3 vezes, dessa maneira. Eu vou aumentar um pouco mais meu texto até a base do ovo e diminuir aqui até as extremidades da orelha mais ou menos do coelho, dessa forma. E agora nós vamos selecionar uma cor para essa nossa fonte. Vamos trabalhar agora uma questão de opacidade nessas letras, ou seja, a primeira letra é a que vai ter uma opacidade maior, ou seja, ela é a que vai mais aparecer na imagem. Depois dela, indo para baixo, vai se apagando cada vez mais. No meu aqui eu vou utilizar 80%, depois 60%, 40%, depois 20%. Mas essa ideia também é livre, vocês podem usar a opacidade que vocês quiserem. A ideia principal é, em cima tem que aparecer mais do que embaixo. É como se fosse um degradê, como nós criamos aqui, só que com as letras, e apenas com opacidade, não usando degradê, apenas uma cor, mas trabalhando a opacidade dessa cor dentro do texto. Para utilizar a nossa cor aqui, eu vou pegar o nosso amarelo base e vou deixar ele um pouco mais claro, para que ele apareça um pouco mais, dessa maneira aqui. E agora nós vamos trabalhando a opacidade entre as letras. O primeiro vai ficar com 80%, depois 60%, 40% e 20%, dessa maneira. Agora vamos finalizar isso daqui. Vamos escrever alguma coisa na frente, para compor mais nosso design. Vou escrever aqui, Feliz Páscoa, mas a escrita também é livre como muitas coisas aqui nessa arte. Vamos lá então, a gente vai precisar de uma fonte script e de uma fonte
sem serifa. No caso eu tô usando a Poppins, vou continuar usando ela. E a script fica da preferência de vocês. Vou utilizar a script porque é muito comum nos designs de Páscoa. E como traz uma proximidade maior e Páscoa é sobre compartilhar coisas, é sobre estar próximo, faz muito sentido. Eu quero que esse feliz do Feliz Páscoa, ele destaque mais que todas as outras informações da imagem. Então eu vou pegar essa cor e eu vou trazer um pouco mais claro. Lembrando que é a mesma cor básica que a gente está trabalhando tudo, só que eu tô só aumentando a saturação, o brilho, enfim. Eu tô deixando a cor mais clara do que as outras dentro da imagem. Escolhendo aqui na nossa biblioteca de cores uma cor um pouco mais clara, mas dentro ainda do tom que a gente está trabalhando. Dessa maneira. Vocês percebem que esse tom ele conversa com todo o restante da imagem, mas esse tom ele não está presente em nenhuma outra parte da imagem, porque eu quero que essa parte aqui seja a que mais se destaque. Feliz e o Páscoa. Páscoa nós vamos trabalhar no branco, aproveitando aqui a nossa cor da orelha das extremidades do coelho. Vamos só redirecionar aqui um pouco o tamanho, para a gente trabalhar escalas e proporções e não deixar o nosso design muito desbalanceado. Vou colocar o feliz um pouco dentro aqui do Páscoa para dar esse efeito aqui mais de proximidade ainda. Dessa maneira. Vou deixar o meu Páscoa em 100%. Para finalizar nossa arte então, só tá faltando o nosso ícone. Eu escolhi um coração. Vamos deixar esse ícone centralizado aqui para trazer essa visão em V para nossa arte, para direcionar o olhar para o nosso Feliz Páscoa, que é a nossa mensagem principal. Dessa maneira. E embaixo aqui, onde ficou mais vazio, vamos posicionar um logo. Enfim, porque essa arte claramente é uma arte promocional, então vamos deixar um logo aí da empresa, da escolha de vocês, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.